Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, como uma vez afirmou Mark Twain, se as estatísticas estão corretas, os judeus são apenas 1% da humanidade, uma faísca insignificante no brilho da existência. Normalmente não se deveria ouvir falar dos judeus, mas ouvimos no passado e ouvimos ainda hoje falar deles. Na questão da popularidade e do sucesso, eles podem concorrer com qualquer povo da terra. E seu significado na economia e no comércio não está certamente em razão proporcional ao número de seus integrantes. Sua contribuição na lista dos grandes nomes da literatura, ciência, arte, música, finanças, medicina e erudição profunda é igualmente surpreendente. Israel impressionou grandemente o mundo durante os séculos, e isso com as mãos amarradas às costas. Israel poderia estar orgulhoso de si mesmo com razão. Os egípcios, babilônicos e persas chegaram ao poder, tomaram o mundo com seu brilho e entraram em declínio. Seguiram-se os gregos e romanos, fizeram muito barulho e depois desapareceram. Outros povos se levantaram, sua tocha brilhou por algum tempo, depois se apagou, e hoje eles se encontram na penumbra ou desapareceram por completo. O judeu viu a todos eles, derrotou a todos, e é hoje o que sempre foi, sem mostrar decadência ou apresentar sinais de velhice, sem fraquezas, sem uma redução em sua energia, sem ofuscar seu espírito vivo e dinâmico. Todas as coisas são mortais, menos os judeus. Todas as outras forças se vão, eles ficam. Qual é o mistério de sua imortalidade? Quem se questionou a respeito disso, já falei para vocês, é o Mark Twain. E se você não sabe, ele escreveu As Aventuras de Tom Sawyer, As Aventuras de Huckleberry Finn, livros muito interessantes, que todo mundo deve ter lido, pelo menos eu li, na infância, tá? Ele nasceu em 1835 e faleceu em 1910. E muito antes, pessoal, dos judeus serem perseguidos na Segunda Guerra Mundial, e também muito antes da existência do Estado de Israel, e muito antes do reavivamento do hebraico como língua falada por milhões de pessoas. Mas certamente a resposta para a pergunta dele, qual o segredo da imortalidade dos judeus, é porque é a nação escolhida. Certa vez o czar da Rússia perguntou para o seu conselheiro: dá-me uma prova de que Deus existe. O conselheiro respondeu para ele: Israel, majestade, Israel. E esse questionamento de Mark Twain, para sermos mais exatos, foi feito em 1899. Muitos historiadores afirmam que o povo judeu já deveria ter desaparecido há muito tempo, mas mesmo tendo sido espalhados pelo mundo inteiro, por toda a face da terra, eles mantiveram e conservaram suas próprias características. E nós devemos entender que quando Deus fez a promessa a Abraão e o dirigiu a uma determinada terra, uma terra que ele mesmo havia escolhido, e nessa terra de Canaã, foi profetizado para Abraão que ele se tornaria uma grande nação. E em conexão com esta terra, Deus prometeu que Abraão se tornaria uma bênção para todas as gerações do mundo. Então não adianta espernear, tá, pessoal? Aqueles que são contra a existência do Estado judeu.
porque nós podemos observar desde o princípio que o Estado judeu, a existência de um Estado judeu, estava incluso no agir salvador de Deus e era uma necessidade para o mundo. Após Abraão, Deus elegeu seu filho Isaque e depois desse, seu filho Jacó. Eles receberam as mesmas promessas de bênção que Abraão havia recebido. Deus precisava de um povo e de uma terra para que pudesse enviar o Salvador, o Messias de Israel, e o Cristo dos gentios. Agora, para você que ignora esse fato, a palavra Cristo é a tradução grega para Messias, que significa, por sua vez, ungido. Jesus Cristo é Jesus Cristo porque ele é o Messias, o Salvador, que ele foi ungido por Deus. Então nós podemos dizer que cristianismo é o mesmo que messianismo, certo? Porque a palavra Cristo significa Messias, em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E uma coisa que eu acho interessante é que as cores da bandeira de Israel, elas são o azul e o branco. E as cores da bandeira da Grécia também. E as cores da bandeira da Grécia também são o azul e o branco. E Israel escreveu o que nós chamamos de Antigo Testamento em hebraico. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento em grego. Eu acho muito interessante esse paralelo. Portanto, o Messias de Israel e o Cristo dos gentios são a mesma pessoa, que foi enviado para a salvação do mundo. Tanto ele necessitava de um povo estabelecido em determinado local para trazer o seu filho ao mundo, para que o Deus verdadeiro pudesse se tornar verdadeiro homem, ou melhor falando, o verdadeiro Deus pudesse se tornar verdadeiro homem. Portanto, quando Deus disse a Abraão, "Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra", Deus via lá longe, passando por Abraão, uma pessoa na qual todas essas promessas viriam a se cumprir. E essa pessoa é Jesus Cristo. A longa história de Israel, desde Abraão e seus descendentes, as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, depois os profetas e reis de Israel, a conquista de Jerusalém pelo rei Davi, tudo isso tem um alvo apenas. Tudo converge para o Salvador Jesus Cristo. Também se poderia dizer que Israel é a grande história de amor de Deus com este mundo. Agora vejam só que nessa vocação, ou nesse chamado de Abrão, depois Abraão e seus descendentes, também se encontra a razão do povo e da terra dos judeus terem se tornado um estorvo para o mundo. Porque o adversário, o diabo, que rege as nações, você pode ler em Daniel 10, 13, 20 a 21, onde nós lemos: "Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que hoje é o Irã, pessoal? É uma nação que é dominada por um demônio. Isso está escrito na Bíblia. Não sei o que estou falando, não. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então está aqui. Existem demônios regionais, e eles dominam sobre determinadas nações. E está aqui, existe o príncipe do reino da Pérsia, que hoje, repito, é o Irã, que é um grande inimigo de Israel. E por que o demônio odeia tanto Israel, não é? Simples, pessoal? Porque o diabo, que rege as nações, queria e quer roubar esta vocação de Israel.
para que as nações não possam ser abençoadas. Para ele, Jesus não deveria ter nascido, não deveria ter vindo pela primeira vez. Ele não deveria existir hoje e também não deveria voltar. Por isso, Satanás tenta de todas as maneiras, e hoje em dia, principalmente com a distorção de informação, né, por essa mídia satânica, nós sabemos aí a quem eles pertencem, a quem eles servem. Então, por isso Satanás tenta de todas as maneiras lançar este mundo na destruição e separá-lo da palavra de Deus e de suas maravilhosas promessas, e muitas delas representadas pelo Estado judeu, pela nação de Israel. Porque a própria Bíblia revela que Jesus Cristo vai reinar no milênio a partir de Jerusalém. Ai, mas não existe milênio! Bom, como tudo nesse fim dos tempos está sendo desconstruído, eles também querem desconstruir a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que no final dos tempos haveriam pessoas que iriam aparentar piedade, tá? Enganando as pessoas com palavras, mas negariam o poder de Deus. Então eles não acreditam que Jesus Cristo possa voltar e reinar 1000 anos aqui na Terra, como está revelado nas Escrituras. Mas não é literal. Eles falam. Mas não é literal. Eles falam isso. Não é literal. A revelação de Deus não é literal, é tudo simbólico. Eles falam isso. É muito simples, né? Muito simples você negar o poder de Deus dessa forma. Então, pessoal, com todo esse ódio que existe hoje contra a nação de Israel no mundo, tá? Isso nós sabemos que provém de um demônio, ou diversos demônios que estão a mando de Satanás, soprando falsas doutrinas e mentiras no ouvido das pessoas através da mídia podre. Ou você acha que a rede de esgoto serve a Deus? Eles servem juntamente com muitos judeus renegados, tá, da tribo de Dan, a sinagoga de Satanás. Eles negam a Cristo. Mas nós sabemos também que muitos judeus lá em Israel estão se convertendo a Jesus. Porque no fim dos tempos muitas pessoas ainda vão se converter, tá? Antes aí do arrebatamento. E nós sabemos, tá, que tudo isso prova que existe um poder contrário a Deus, um adversário de Deus. De outra maneira, o problema judeu não pode ser explicado. Essa talvez seja a batalha em seu próprio coração. Esse pode ser o conflito de muitos antes de se converterem. Parece que o diabo nota quando as pessoas procuram a verdade e aí as lança no cultismo, nas drogas, em dúvidas e depressões. Uma luta impressionante começa, até que a salvação em Jesus Cristo aconteça. Jerusalém, pessoal, está predestinada por Deus para ser a capital do Messias na terra. Mas Satanás e as nações enganadas por ele se opõem a isso. E assim, Jerusalém se torna mais e mais uma pedra de tropeço. Está escrito em Zacarias 12, versículo 3. Incrível, abri em cima. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos da terra. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então nós podemos pensar justamente na palavra profética que fala do futuro próximo de Jerusalém e que faz menção à invasão de Gog da terra de Magog, ou do anticristo com seus exércitos. No que toca ao antissemitismo, tá, pessoal? Alguém certa vez disse o seguinte: se descobrirá primeiro o meio de curar a AIDS do que um remédio contra o ódio aos judeus. E nós temos visto que esse ódio ele se renova, né? Vai se renovando. A história de Israel se parece com uma pintura gigantesca que em muitos pontos está suja de sangue e lágrimas. Israel teve de suportar
duas deportações para todo o mundo, uma vez sob os babilônios e depois pelos romanos. E foi daí que surgiu a palavra Palestina, tá, pessoal? Para quem não sabe, ali era o reino de Judá, era a terra da Judéia, era Judéia. Como os romanos enfrentavam muitas rebeliões dos judeus, tinham raiva, né, do povo judeu, e Roma sabe que o anticristo vai vir de Roma, né, que é o Império Romano revivificado. Então o imperador, na época chamado Adriano, ele mudou o nome, ele queria apagar o nome dos judeus da memória do mundo. Então ele mudou o nome de Terra da Judéia para Palestina, que é o nome em latim para a terra dos filisteus. Aí surgiu essa tal de Palestina, que foi uma coisa inventada, né, pelos romanos. E Roma gosta da mentira, né? Então a religião que predomina lá, né, pessoal, vocês sabem que quem estuda a escritura sabe que tem muitas doutrinas mentirosas. E se você for pesquisar na história, vai entender que 6 reinos mundiais dominaram e oprimiram Israel cruelmente. Os vários déspotas muitas vezes não conheciam misericórdia. Por 2 vezes Israel foi praticamente aniquilado, e por 2 vezes os judeus espalhados pelo mundo voltaram e formaram um novo Estado. Podemos concluir desse breve estudo que mesmo que nenhum povo no mundo todo tenha sido um estorvo tão grande como o povo judeu foi, o segredo da persistência de Israel consiste na necessidade mundial do Estado judeu. Ah, mas você está enganado. Eu não sou antissemita. Interessante. O que você é, então? Eu sou antisionista. Theodor Herzl, que foi o criador do movimento sionista, ele escreveu em seu livro O Estado Judeu: somos um povo, um povo. O Estado judeu é uma necessidade no mundo, portanto ele se formará. O segredo da persistência de Israel consiste em ser uma necessidade para o mundo. E esse segredo está no próprio Deus, está na promessa dada por Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, aqueles que dizem que os judeus que estão ali, né, no Estado de Israel não são judeus, quer dizer que o Hitler perseguiu o povo errado. O cara, além de louco, era burro, né? Ele era burro. Vamos matar os judeus. Aí pegou um monte de gente, disse que eram judeus, o povo acreditou, esses aí são judeus. Aí pegava assim aleatoriamente, né? Pega esse aqui, pega esse ali, são judeus. Aí queimou, matou, fez cinza, botou em campo de concentração, né? Aí depois ninguém queria receber esses caras, essas pessoas, depois que elas foram libertas do campo de concentração, ninguém queria recebê-las em seus países, né? Foram rejeitados. E aí surgiu lá a votação na ONU, criou o Estado judeu. Sim, Deus utiliza os ímpios para cumprir os seus propósitos no mundo. E é assim que ele faz, ele utiliza homens. Tá? Nós não estamos vivendo ainda no céu. Tá? Você não está vivendo no céu. Deus vai utilizar homens, sejam eles ímpios, sejam eles ateus, sejam eles comunistas, sejam o que forem, sejam cristãos, sejam islâmicos, sejam budistas, para cumprir a vontade dele. Tá? Deus não vai utilizar um urso, uma formiga, homens. Você está vivendo aonde? No mundo caído, de homens caídos. E a maioria, tá? A própria Bíblia fala isso. É só você ler a Bíblia. Tá? Leia a sua Bíblia. A própria Bíblia diz: a fé não é de todos. A fé não é de todos. Tá? Então você que é revoltadinho aí, o Estado judeu, aqueles caras não são judeus porque eles não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Todo mundo é infiel, só eles são fiéis. Um judeu renegado da sinagoga de Satanás que fala isso. E aí vende livro pra caramba. Aí tem os oportunistas, né? Eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar muito seguidor aí na rede social, se eu começar a descer o pau em Israel, né? Porque 90% do povo está aí adorando o demônio mesmo. Bom, pessoal, então o coração da história de Israel é uma pessoa incomparável. Então é essa lógica que eles utilizam, tá? Algo totalmente furado. O coração da história de Israel, tá, pessoal?
É uma pessoa incomparável, através da qual o mundo deve ser abençoado, através de quem tudo permanece ou desaparece e de quem depende toda a eternidade. Trata-se da história do Messias Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mesmo que o próprio Israel ainda não tenha reconhecido, a salvação vem dos judeus, segundo o próprio Jesus Cristo falou. Ou seja, a salvação vem do judeu Jesus. Através de Jesus, em Jesus e por causa de Jesus Cristo, Israel é uma necessidade para todas as famílias da terra. Perdão de pecados só acontece através dele. Salvação para a vida eterna só vem dele. Também o milênio só acontecerá através dele, mas com isso tudo não devemos esquecer que Jesus Cristo como pessoa era um judeu. O escritor russo Leon Tolstói, que também, como Mark Twain, morreu em 1910, ele escreveu acerca do judeu. Ele foi o primeiro que divulgou a palavra de Deus. Já há tanto tempo ele é o guardião da palavra profética e a compartilha com o resto do mundo. Uma nação assim não pode ser destruída. O judeu é tão perene como a própria eternidade. Então não adianta, tá? Não adianta. Tá? Pode aí disseminar todo o ódio contra a nação de Israel, contra os judeus. Não adianta, que nunca vai ser destruída. Romanos 9, 4 a 5, que muitas pessoas que se dizem cristãs negam, né? Fala o seguinte a respeito disso. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E esse versículo aqui, tá? E esses dois versículos, o versículo 5 afirma que Jesus Cristo é Deus bendito para todos sempre. Então, para você aí, aproveito aí o gancho para dizer o seguinte: você que nega a divindade de Jesus, você é um analfabeto. No mínimo isso, tá ok? Porque não entende o texto que lê, é apedeuta, né, seguido por outros apedeutas. Jesus é a pessoa mais importante, a pessoa dominante na história de Israel. Só em Jesus Cristo Israel terá sua plenitude. Só por causa dele é que foram e continuam sendo ajuntados judeus do mundo todo para formarem outra vez um Estado. Por estar próximo à volta de Jesus, o povo de Israel voltou novamente para a sua terra. Vemos assim, tá, pessoal, a identificação do Senhor Jesus com o seu povo. A salvação vem dos judeus porque Jesus vem dos judeus. Ele é o servo que chama os povos e que traz a salvação sobre a terra. E em relação a ele, Israel é igualmente seu servo, porque Jesus procede de sua terra e de seu povo, uma necessidade mundial. Em Isaías 49, 4 e 7, temos a descrição da primeira vinda de Jesus em humildade, quando ele veio como servo para morrer na cruz. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Quem foi o mais desprezado e o mais odiado homem em toda a história de Israel? Jesus Cristo. Parecia que ele não tinha mais nada. Ele se esforçou e gastou toda a sua força. Ele morreu na cruz do Calvário. Mas foi justamente a obra desse homem que o Deus Todo-Poderoso colocou como salvação e bênção, segundo a promessa feita a Abraão. Desse modo, Jesus, através da cruz, se tornou luz para o mundo através de Israel. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel
e do Santo Israel que te escolheu. Aí vem os caras dizer, né? Não, Israel somos nós. Israel é todo mundo. Também. Sim, também. Né? Somos filhos adotivos. Agora, Deus não se esqueceu de Israel. E ele vai cumprir as promessas dele a favor de Israel. Por quê? Vocês acham então que Deus ele é um poeta, né? Deus ele não descreve, ele não profetiza, ele não cumpre profecia. Não, é só simbolismo. Está aqui, ó. Está escrito na palavra. Te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, Redentor e Santo Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel. Está aqui, ó. Eles te adorarão. Está falando a respeito de Jesus Cristo, que recebe adoração porque é Deus. Tá bom, seus hereges que negam a divindade de Jesus? E eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo Israel que te escolheu, prometida a restauração de Israel. Tá? Então foi restaurada. Então Israel foi restaurado como nação política. E todos esses fatos aqui, pessoal, Isaías, ele não foi um anjo não, tá? Isaías, ele era um ser humano inserido dentro de uma cultura, inserido dentro de parâmetros históricos, e ele fez uma profecia. Tá? E essas profecias se cumprem na história. Simples assim. Tá? Então os caras negam a Deus, porque negam a promessa de Deus, negam que Israel é uma promessa de Deus, uma nação, do ponto de vista geopolítico, existente em determinado lugar, tá? E polis, política, vem de polis, tá? Nós já falamos no canal a respeito da teologia das cidades, tá? Então tem muita gente dizendo aí, outra coisa que eu acho ridículo, não, vamos fugir das cidades, vamos fugir não sei para onde. Gente, a redenção dos homens é feita dentro das cidades. As cidades que existem no mundo são não apenas uma construção humana, mas um desejo divino. Porque Jesus Cristo vai reinar a partir de uma cidade, Jerusalém, no milênio. E depois vai vir o quê? Onde é que nós vamos morar na eternidade? Vem a Jerusalém, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Tá? Vocês têm que ler a Bíblia com inteligência. Mas vocês colocam as doutrinas e as maluquices antes da palavra. Então fica difícil, né? Não tem nem um ponto de contato para a gente poder conversar. Porque a Bíblia está em segundo plano. Não, é tudo simbolismo. É tudo simbolismo. Tá? Tudo simbolismo. Isaías, quando ele profetizou, tá? As nações naquela época estavam em polvorosa. Israel sempre foi pequeno. Então Isaías quando profetizou, ele via isso. Os levantes políticos, as batalhas, as guerras, as nações em polvorosa, né? E ele tinha medo. Certamente, como homem, ele tinha medo, não é? Ele tinha medo de que a nação, que o povo de Israel fosse exterminado. E naquela época, era uma nação no meio de muitas nações, como ainda é hoje. Uma nação no meio de... Uma nação rodeada por 1 bilhão de inimigos. Né? Uma nação rodeada por nações, a maioria inimigas dele. E se você for pegar aqui Isaías, você vai entender aqui, ó, Isaías 49. Ele não está falando para anjos, não. Ele está falando para nações. Para homens que viviam
e que vivem, né? Porque a profecia, a palavra, ela é eterna. Não está limitada a apenas um determinado tempo. Mas está aqui, ó, Isaías 49. Pega a sua Bíblia e lê. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Aí você vai ler, aí você vai entender, tá? O que nós estamos falando aqui. Agora, se você for olhar a história, tá? O que aconteceu com o povo de Israel após ter rejeitado a Jesus, após a destruição de Jerusalém e do templo, no ano 70 DC. O versículo 14 que lemos aqui, tá? Diz o seguinte. O versículo 14 diz o seguinte: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quando o Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, se tornou luz e salvação do mundo, os judeus se tornaram um escândalo, um estorvo para o mundo, espalhados pelo mundo inteiro, perseguidos e assassinados até chegarem a pensar que eram esquecidos por Deus. Mas o Senhor mostrou que não os esqueceu. E esse sinal, tá, de que Deus não se esqueceu de Israel foi a cruz do Calvário. E esse texto de Isaías diz aqui, ó, acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. As mãos estendidas de Jesus Cristo na cruz do Calvário, perfuradas com pregos, são o sinal do amor de Deus e da salvação e também de seu povo Israel. E a consequência e a prova deste ato na cruz e da fidelidade de Deus para com seu povo é o ajuntamento dos judeus do mundo todo e a restauração de Israel. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoraram estarão longe de ti. Mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E se você estudou um pouquinho de história, tá? Vai entender que após um longo período de perseguição e após o Holocausto, no qual os judeus pensavam que haviam sido esquecidos por Deus, viria o tempo em que ele os atrairia para a cruz. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Isso aí, pessoal, teve início com os primeiros imigrantes que retornaram a Sião para reconstruir Israel. Os assoladores e a destruição deveriam ser banidos da terra. Vivenciamos no passado e presenciamos até hoje a volta de judeus que estavam dispersos por todo o mundo para a sua terra de Israel. E se você não conhece, o brasão da cidade de Tel Aviv traz o versículo de Jeremias 31:4, que diz o seguinte: ainda te edificarei e serás edificada. Assim se torna evidente que vivemos na época em que os judeus muito em breve vão encontrar seu Messias, pois está escrito: todos estes que se ajuntam vêm a ti. É o versículo 18, que está aqui, ó, escrito em Isaías 49:18. Este é o alvo final. O reino de Deus, o reino de Cristo, está próximo. Fica a dica.